Me conta uma coisa, qual que é o seu modelo de consumo? Você trabalha, compra e paga? Ou você compra, trabalha e paga? Ou para! A vida não é só isso. E eu estou aqui para te mostrar que não é. De fato, o comportamento consumista, ele pode provocar diversos problemas, inclusive chegando a ser uma patologia. Sim, tem doenças ligadas ao consumismo, você sabia? Até o final desse vídeo você vai ser capaz de identificar claramente como que o poder da persuasão leva você a consumir. Na grande maioria das vezes, coisas que você não precisa e também com dinheiro que eventualmente você nem tem. Você sabia que tem uma diferença muito grande entre consumo e consumismo? Eu vou te contar. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa que vai deixar você chocado. Escuta bem o que eu vou falar. Você sabia que o seu celular tem um espião? Todo celular tem um espião. O que eu quero dizer com isso? Atualmente, com a evolução da tecnologia, eu nem precisaria dizer isso, mas é importante eu destacar. As coisas são muito rápidas e a gente nem se dá conta e a gente está sendo vigiado o tempo inteiro. O seu celular com a tela bloqueada, ou seja, sem você usá-lo, ele está captando tudo que você está falando. Com qual objetivo? De apresentar para você propagandas. Olha que maluco! Você sabia disso? Eu achei chocante quando eu fiquei sabendo disso. Agora a gente tem que tomar muito cuidado com o que diz. Aí você vai, abre o seu celular e olha exatamente uma coisa que você falou, sem precisar consultar no Google, fazer nenhuma busca. Simplesmente por você ter falado. Aí você acha que é mágica. Não, não existe mágica. São as armadilhas do consumo levando você a comprar as coisas que você não precisa. Eu sou Marcinho Álvares, Brain Influencer. Eu transformo a vida de pessoas que estão cansadas de serem enganadas pelos pensamentos e emoções. Outra estratégia tecnológica para gerar o consumismo é a obsolescência programada. Você já ouviu falar disso? Eu não sei se você lembra, mas existiam máquinas de lavar que duravam 20 anos. Isso não existe mais. Um exemplo mais atual e mais geral são os celulares. Você já reparou que chega um momento que no seu celular você pode fazer qualquer coisa que seja que você não consegue mais liberar espaço nele? Você limpa, pode até formatar. Ainda assim ele não vai funcionar bem, ele vai começar a travar, a bateria vai viciar. Isso é a obsolescência programada. Significa que os produtos têm prazo de validade, não tem mais aquele negócio de eu compro porque dura muito. Essa história de que eu compro uma roupa de marca porque ela dura mais é balela. Ninguém compra uma roupa de marca pela durabilidade. Ele compra pela marca. Até porque, atualmente, ninguém aguenta usar uma coisa que vá até puir. Não é isso? Mas é um novo modelo de consumo. É exatamente dessa forma que as coisas acontecem. Uma outra questão ligada ao consumismo são as estratégias de vendas. Tudo que existe nas lojas é planejado para que você consuma. Você acha que uma loja cheirosa, climatizada, com som ambiente muito agradável, as cores, você acha que isso é por acaso? Claro que não. Isso é para mexer com as suas emoções e disparar em você o desejo de compra. Nos supermercados, eu não sei se você sabe, mas alguns supermercados colocam o desnível do piso indo para o caixa. Você sabe por quê? Porque a hora que você estiver no corredor sentido do caixa, para você ter a impressão de que o carrinho está leve, fazendo com que você tenha o desejo de colocar mais coisas nele. Uma outra estratégia de vendas em supermercados são essas filas que eles criaram agora, essas filas únicas, você já viu? Você sabe para que é aquilo?
aquelas filas únicas, eles colocam um corredor enorme, cheio de coisas, e você vai passando e olhando para aquilo, e são coisas que dão desejo da gente consumir. Tudo isso são estratégias de vendas. E a base da estratégia de vendas são gatilhos mentais. O gatilho mental é alguma coisa que você não consegue fugir dele. São palavras, por exemplo, você já ouviu alguns termos desses? É só hoje, não perca, últimos dias, últimas peças, leve 3 e pague 2. Tudo isso são estratégias de venda. Disparam os gatilhos, a vontade de consumir. Certa vez, eu me lembro, uma pessoa conhecida minha estava em uma loja e ele me ligou, conversando comigo, e falou assim: cara, eu vi um pacote de cotonetes aqui com 900 cotonetes, está muito barato. Aí eu falei: legal, você não tem cotonete em casa? Ele: tenho. Eu falei: então você está precisando? Não, mas está muito barato. É exatamente isso. O gatilho mental é fazer você acreditar que aquilo vale a pena ser comprado. Agora eu pergunto, uma pessoa que já tem cotonetes em casa, comprar mais 900 cotonetes, vou falar para você, haja cera, hein? Eu comentei sobre as cores e elas também têm uma influência muito grande no nosso comportamento. Comece a observar, os lugares que vendem comida, é muito comum usarem a cor vermelha, seja pintando a parede, seja nos forros. Sabe por quê? Porque o vermelho desperta o apetite. Tudo isso são estratégias invisíveis ou imperceptíveis. Você nem percebe que está afetando você, mas o seu cérebro está processando aquilo tudo e fazendo com que você consuma. Uma outra coisa também que tem nos restaurantes, principalmente nos restaurantes por quilo, os pratos são enormes. Você acha que é à toa? É para você ter a impressão de que tem pouca comida no prato. E você vai acabar colocando mais comida do que a sua fome. Aí você já pode estar pensando assim: mas Marcinho, se as coisas são imperceptíveis, como que eu vou me livrar disso? Como que eu vou combater isso? A boa notícia é que existe formas de combater isso. Eu não sei se você conhece, mas tinha uma propaganda de um presunto que aparecia um menininho com os olhos vendados, tateando o presunto, e a hora que ele passava a mão assim, falava: tá querendo me enganar, é? Na verdade, a propaganda visava vender uma determinada marca de presunto. Mas essa é a mesma estratégia que você pode usar. Para você chegar à conclusão que o outro está te enganando, o que você precisa fazer? Pensar. Tem que ser mais lento. E aí vem, o que acontece é que a gente tem um alienígena dentro da gente. O que eu quero dizer com isso é esse ser que você não percebe que faz você consumir, que é muito rápido, né? Como que você vai saber, por exemplo, que a cor vermelha vai fazer você querer comer mais, ou que o perfume da loja, com as cores que tem lá dentro, com o som ambiente, vai fazer você consumir mais? Então, nesse momento, é importante que você abra mão do que é instantâneo, do que é rápido, e ative o seu modo gênio, que é o está querendo me enganar. É você parar e entender que tudo que está ali está gerando um contexto para você consumir. O lado gênio demora. Por que eu chamo de lado gênio? Porque se você for deixar levar pelo impulso ou pelo seu alienígena, você nem pensa, você vai lá, pega, compra, paga e vai embora. Agora, se você ativa o lado gênio, por exemplo, você vai refletir um pouco e fala assim: olha, nesse momento eu estou tomado pela emoção, por esse monte de estímulos que tem aqui para me fazer comprar. Então, ativar o lado gênio, por exemplo, é você abrir mão de comprar naquele momento, sair da loja e voltar em um segundo momento. Isso é ativar o lado gênio. E por que eu falo ativar o lado gênio? É porque é o seguinte:
Para o gênio atender o seu pedido, você precisa esfregar a lâmpada, tem que sair a fumaça, você tem que fazer o pedido. Você percebe como que é bem mais lento do que simplesmente você pegar, ir lá e pagar e ir embora e por vezes chegar em casa e se arrepender do que comprou? Para falar a verdade, eu acho fantástico isso. Por quê? No final a gente acaba se sentindo um idiota, né? Por comprar uma coisa que a gente não precisa, que a gente não deseja, e ninguém gosta de ser feito de idiota. É por isso que é importante estar sempre ativando o modo gênio. E é esse tipo de conteúdo que eu tenho para você, para te chamar a atenção para as armadilhas que prejudicam a sua vida financeira. Falando das armadilhas do consumismo e dos gatilhos mentais, eu vou contar uma história minha que eu me senti um idiota. Estava andando pela rua e fui abordado por um vendedor. E eu gosto muito de ouvir o que essas pessoas têm a falar, só para eu entender como que funciona. E você não acredita que ele me convenceu? Era um desses vendedores que vendem esses perfumes que tem por aí. E aí ele veio, conversou, falou assim, não, tá, eu gostei muito de você, eu vou te dar um presente, vou te dar esse perfume de presente. Eu falei, aham, tá bom, entendi. Isso é pensamento, né? E conversou, e no final das contas ele me deu o perfume de presente, não sei o que tem, e falou assim, então, tá, beleza, eu te dei esse, agora você leva esse aqui e paga só tanto. Aí eu movido pela emoção, isso é que é importante vocês entenderem. Eu movido pela emoção, uma vez que eu parei ali porque eu queria ver o que ele tinha para oferecer, eu paguei e fui embora. Eu não andei nem 30 metros e me senti um idiota. Falei assim, cara, isso não faz sentido nenhum. Aí eu voltei lá e falei assim, aqui, devolve meu dinheiro. Não quero o produto. Ah, não sei o que tem, não sei o que tem. Escuta, se você quer vender, seja honesto, não engane as pessoas. Então é importante que você perceba isso. Eles não têm a intenção de enganar ninguém, eles estão ali para fazer o trabalho deles. Agora, a decisão da compra foi de quem? Foi minha ou foi dele? Eu tinha naquele momento o poder de ativar o meu modo gênio, avaliar e analisar a situação e decidir se eu compraria ou não. E no final das contas, eu decidi comprar. Porém, eu só fui raciocinar e pensar na besteira que eu tinha feito depois. E é possível corrigir. Entre outras coisas, está no Código de Defesa do Consumidor, você tem direito da devolução de um produto em até 7 dias. Se liga nisso aí também. Outro ponto importante que influencia muito no consumismo são os fatores psicológicos e até patológicos. Isso mesmo, tem doenças relacionadas ao consumo. Os fatores psicológicos, nós já falamos deles, que estão ligados aos pensamentos, sentimentos e emoções que te levam a consumir. Os fatores patológicos são doenças como a oniomania e o transtorno bipolar. Oniomania é uma doença que provoca na pessoa um desejo incontrolável de consumir. A pessoa não tem culpa. Ela tem as mesmas sensações do instinto de luta e fuga quando ela tem esse desejo de consumir. Provoca sudorese, taquicardia e até nervosismo. E aí a pessoa só vai conseguir se acalmar se ela for lá e comprar. Muito louco isso, não é? Mas realmente isso existe. Já no caso do transtorno bipolar, o transtorno bipolar é caracterizado por episódios de depressão e de mania. Nos episódios de mania ou euforia, a pessoa tem instinto ou desejo de grandeza, um comportamento de grandeza, ao ponto de ela ir em algum lugar e comprar uma coisa que ela não precisa, com dinheiro que ela não tem. Eu tenho a história de uma pessoa conhecida que sofre do transtorno bipolar e num episódio de mania,
ele comprou uma passagem aérea, tudo no cartão, e viajou para o Nordeste. Ele nem tinha dinheiro para fazer essa viagem. Então perceba como que é séria essa questão do consumo e do consumismo. Agora que você já entendeu as armadilhas que te fazem consumir, como os gatilhos mentais e até mesmo como que isso influencia seus pensamentos, seus sentimentos e suas emoções, eu vou explicar para você a diferença entre consumo e consumismo. Consumo está relacionado com tudo que é necessário à sua sobrevivência. O consumismo é uma característica do capitalismo. Então não tem como a gente fugir dele. Eu mesmo tenho que estar o tempo inteiro ativando o meu modo gênio para evitar que eu consuma. Porque o desejo é muito grande. E aí eu dizer para você que você é influenciado, com certeza você vai negar. E isso é natural. Por que a gente nega que é influenciado? É porque a gente tem certeza subjetiva do que a gente sabe que a gente quer. Os desejos de consumo que a gente não questiona. Ou seja, a gente compra por emoção e justifica pela razão. Pode reparar, toda vez que você compra alguma coisa que você não concorda com a compra que você fez, se alguém perguntar para você, você vai justificar com a razão. É porque eu estava precisando por causa disso, disso e disso. Isso é muito comum. Até eu passo por isso. Uma boa forma de você perceber se você está sendo consumista ou não, imagine a seguinte situação, que você vá se mudar, aí você tira tudo que está na casa, porém, o outro imóvel que você vai mudar é menor. Aí você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Essas coisas que você abriu mão, a conclusão que você vai chegar é que elas não eram necessárias porque você abriu mão. Logo, são itens de consumismo. Consumismo é você ter o que você não precisa. Isso me faz lembrar do cinismo que ocorreu lá no século I, no Império Romano, onde Antístenes, que foi discípulo de Sócrates, que foi o criador do cinismo, e junto com ele teve o Diógenes. Diógenes queria que Antístenes ensinasse as coisas para ele, e pegou no pé dele, ficou em cima dele, e ele não queria ensinar de jeito nenhum, até que Diógenes falou assim, olha, o negócio é o seguinte, ou você me ensina, ou eu não saio do seu pé. E aí sim, Antístenes ensinou para ele. Então, o cinismo vem do latim cínicos, que está relacionado com cachorro. E por que cachorro? Porque o cachorro, pode reparar, o cachorro ele é largado. Os cínicos eram caracterizados por viverem cobertos apenas com lençol e morar em tonéis de barro. Ou seja, eles desprezavam toda a regra social. Eles viviam de forma simples, de forma essencial. E isso é muito interessante, porque de fato teve uma situação em que Diógenes ele carregava o lençol e uma caneca para tomar água. Até que uma pessoa perguntou para ele, para que você carrega essa caneca? Aí ele, para tomar água. Ele falou assim, uai, mas eu vi um rapaz lá tomando água, pegando com a mão. Aí Diógenes pegou, olhou a caneca e jogou fora. Deu para você entender o que é consumismo? São coisas que a gente acredita que precisa e que na realidade não nos fazem falta. E o que fazer para não ser consumista? É simples, só você observar. Tomar conta dos seus pensamentos, observar seus pensamentos, observar seus sentimentos e controlar suas emoções. Olha que interessante, você observa o pensamento e o sentimento para quê? Controlar as emoções. A emoção, na verdade, é o resultado, ou seja,
É a emoção que leva você a comprar. Se você controla a emoção, você não compra. Importantíssimo é estar sempre observando. Quer dizer com isso que você não deva comprar nada? Não, de forma alguma. É claro que a gente tem que comprar. O que é necessário é ter um balanceamento para que você não gaste mais do que o necessário. A gente tem o direito de ter algumas coisas que gosta, ainda que essas coisas sejam itens de consumismo. Não tem nada de errado nisso. Errado é consumir desenfreadamente. É você só acumular, acumular, acumular. Com isso tudo que eu te disse, eu quero te deixar uma tarefa. Em qualquer situação de consumo, você lembre do gênio do Marcinho ou seja controlado pelo alienígena que habita em você. E olha que legal, o tempo inteiro eu comentei com você sobre coisas que você não precisa comprar, o que significa que você está canalizando a energia da sua força de trabalho, que é o dinheiro, para gastar com coisas que você não precisa. E já que você vai parar de gastar com coisas que você não precisa, segue uma dica ou mesmo uma recomendação. Como forma de você controlar os seus gastos, eu recomendo a técnica ou a metodologia do Fábio Gallo, que é a técnica ou a metodologia ABCD. Você classifica as suas despesas ou seus gastos dentro do ABCD. Aí sim fica fácil de você identificar se você é consumista ou não, ou se você está sendo consumista, porque a gente não é, a gente pode deixar de ser se a gente muda o comportamento. O A de ABCD, o A é alimentação, tudo que está relacionado à alimentação você coloca dentro do grupo A. O B é de básico. O que é básico? Vestir é básico, morar é básico, água básico, energia elétrica básico. Então, tudo que for básico e cada um define o que é básico para ele, tá? Não tem nada de errado, por exemplo, se você considerar que ter pagar um canal fechado de TV é básico. De repente, você não gosta de sair, de passear e tal, e isso para você é básico. O C é de conforto. O que significa? Você também tem direito ao conforto, ao lazer, à diversão. Tudo isso está englobado dentro do conforto. Mas tome muito cuidado com o D, que é o D que atrapalha todo o seu controle financeiro. São os dispensáveis. É dentro dos dispensáveis que entra o consumismo. Então use a metodologia ABCD, mas pare no C, no conforto. O dispensável, faça o mínimo uso dele. Ao invés de usar o dispensável, pegue esse dinheiro que você ia gastar com o dispensável, com o consumo, e comece a investir. Aí você vai ter uma vida mais próspera. Eu quero deixar para você também a indicação de um vídeo. É muito importante que você assista esse vídeo. Nesse vídeo vai mostrar de onde vem o consumismo. O nome do vídeo é Crianças, a alma do negócio. É um vídeo curtinho que você encontra no YouTube e ele fala só de consumismo. Você vai ficar impressionado de ver como que funciona a sociedade de consumo. No vídeo mostra uma criança que ela tem, se eu não me engano, uma criança, ela tem 18 ou mais pares de calçados. No vídeo mostra frutas e verduras para as crianças e elas não sabem o nome das frutas e verduras. Aí depois pega um pacote de industrializados e elas conhecem todos. O vídeo é fantástico. Pesquisa aí, busca lá e assista, porque vai valer a pena. Tem muito aprendizado nesse vídeo. Por fim, eu quero te convidar a fazer duas reflexões. A primeira é que, para uma pessoa que não é essencialista, tudo é essencial. E a segunda
é que o princípio do controle é a satisfação. A pessoa que é satisfeita é feliz dormindo no chão e a que é insatisfeita é infeliz dormindo em um palácio.